A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Deus colocou no meu coração de gravar esse vídeo a respeito de ansiedade e depressão. É, para responder perguntas como: Deus cura ansiedade e depressão? Deus cura toda ansiedade e depressão? É possível ser cristão e você ter ansiedade e depressão? Quando você tem ansiedade e depressão, quando é culpa sua e quando não é realmente culpa sua? Ou, melhor dizendo, o que é responsabilidade sua nessa ansiedade e depressão e qual pode ser os motivos dessa culpa. De fato, Deus cura toda ansiedade e depressão, fato. Mas isso não impede um cristão de ter ansiedade e depressão e ele deixa de ser cristão, mas ao mesmo tempo, se um cristão tem ansiedade e depressão e ele não foi liberto, não é porque Deus não cura. É porque ele pode estar fazendo algumas coisas erradas mesmo, e aí a questão é investigar o que são essas coisas, e nesse vídeo eu vou tentar abranger todas essas coisas. Porque eu já tive ansiedade e depressão antes de ser cristão e depois de ser cristão, mas as causas são diferentes, ok? Então, vamos começar com ansiedade e depressão. Deus cura? Deus cura. No dia que eu aceitei Jesus e me arrependi dos meus pecados, eu fui curado de toda ansiedade e depressão. Naquele mesmo dia. Larguei remédios meses depois, não porque eu não havia sido curado, mas porque eu precisei de uns meses para realmente consolidar de que eu ia me manter da mesma forma para poder parar com os remédios, mas de fato eu parei e nunca mais voltei, e nunca mais voltei a ter a depressão que eu sentia e a ansiedade da forma que eu sentia. No entanto, isso não me impediu, nos últimos 3 anos que eu me converti, de eu ter ansiedade e em alguns momentos me sentir depressivo mesmo. Só que é diferente, e aí eu vou explicar o porquê. Existe a ansiedade que Deus me curou, que é a ansiedade do vazio da alma quando a pessoa não tem Deus, quando a pessoa não tem Jesus. Quando a pessoa não tem Jesus, ela tem um vazio na alma e ela tem a esperança de que com os projetos que ela tem na vida, não importa o projeto, seja usar droga, fazer sexo ou conquistar o mundo e vencer na vida. Não importa o projeto, a esperança é: eu serei mais feliz na concretização desse projeto e na caminhada para conquistar ele do que no momento atual. Então o futuro promete para mim o que o presente não me entrega. Jesus, ele entrega no presente tudo que você precisa. Então a ansiedade do futuro generalizada, crônica, vamos dizer assim, quando eu aceitei Jesus, ela foi curada. Por quê? Porque hoje o meu presente, ele entrega tudo que eu preciso. O futuro, se eu me manter nos caminhos de Deus, ele vai me entregar o que o presente já me entrega. E o presente eu digo que Jesus já me entrega, o fruto do Espírito, a paz, o amor, a alegria. Se eu tenho paz, se eu tenho amor, se eu tenho amor, tanto para amar, eu me sinto amado por Deus, e eu tenho alegria na alma, então eu já tenho aquilo que o mundo quer alcançar. Então não tem como eu ficar tendo ansiedade para conquistar coisas no futuro, sendo que eu já tenho no presente o que o mundo acredita que vai conseguir quando alcançar essas coisas, e quando alcança nunca se sente pleno e satisfeito, porque nós, enquanto não cremos em Jesus, nós somos enganados. Somos enganados que ficar mais rico vai me deixar mais feliz, que arranjar a esposa dos sonhos vai me deixar mais feliz, que usar droga, que ir para as festas, ficar famoso vai me deixar mais feliz. Então, essa é a ilusão que o mundo oferece de felicidade. Mas sempre que se alcança, mais uma vez, você se dá conta da sua miséria e vazio. Então a ansiedade, ela fica generalizada e crônica, não tem cura, não tem o que você fazer. Você pode até caminhar no parque, arranjar coisas para fazer, mas cara, regra geral, a questão principal da sua alma continua presente todos os dias e te consumindo, e você muitas vezes só quer ocupar o espaço vazio para não ter que lembrar disso. Mas isso dá muita ansiedade, não tem como. E você cria problemas, e você tenta resolver problemas que realmente você acha que você resolvendo aquele problema ele vai resolver a tua angústia, mas você percebe que a causa da angústia e do problema é intrínseco, tá dentro, não tá fora de você. Então você simplesmente é um miserável tentando resolver problemas e projetos. E isso dá muita ansiedade porque você muitas vezes não sabe nem se você vai conseguir resolver. Então imagina que você tem um projeto e você pensa que no futuro você vai resolver esse problema da alma, e muitas vezes você nem sabe se você vai conquistar. Você não sabe se você vai ficar rico, se você vai ficar famoso. Então só de não saber se você vai conquistar um projeto que dá uma falsa esperança, dá muita ansiedade. Como Jesus, ele preenche todo o vazio e ele é esse resultado que todo mundo busca, a ansiedade do futuro, ela morre. Na verdade, ela tem que morrer. Se você realmente encontra Jesus, ela tem que morrer. Não tem mais como você ficar pensando muito assim no futuro e ansioso por ele se você tem Jesus no seu coração. Isso no quesito a falsa esperança. As falsas esperanças que você tinha quando você não conhecia Jesus, elas têm que morrer. E quando elas morrem, a ansiedade, ela tem que ir embora junto. Porque agora tanto faz se você vai ficar rico, se você vai ficar famoso. Essas coisas tanto faz, ok? Então, considerando essas coisas, essas ansiedades, elas têm que morrer com a chegada de Jesus, ok? Minha depressão foi curada com a chegada de Jesus. Não, eu vou continuar na ansiedade. Continuando na ansiedade. Agora, o porquê que eu posso vir a ter ansiedade mesmo recebendo Jesus e todas essas coisas boas? Vamos lá.
Existe um motivo que é aceitável ou é tolerável, e existe um motivo que não é tolerável. Vou começar pelo que é tolerável. O que é tolerável? No desenvolvimento da sua fé, você vai encontrar muitas provas, muitos desafios, porque a sua fé será testada. E isso vale para todos. Então, se Deus não. Deus diz que se você buscar Ele, as demais coisas serão acrescentadas, comer, beber e vestir, certo? Então Deus vai arrancar essas coisas de você e dia após dia Ele vai dar somente o necessário. E à medida que ele faz isso, pode gerar ansiedade, porque é uma coisa nova. Você não acredita ainda que isso pode ser possível. Você não acredita que se você perder seu emprego, que se você largar tudo por Jesus, e você vê a sua conta bancária só diminuindo, e você começa a se endividar, e você fala, como é que Jesus vai me tirar dessa situação? Como é que eu vou me sustentar? E os meus gostos, e o meu estilo de vida? Seu estilo de vida tem que começar a morrer. Então, tudo começa a morrer. Tudo que é antigo começa a morrer. Ah, mas eu gasto tanto com, sei lá, com estética. Cara, você não vai ter mais dinheiro pra estética, porque estética pode ser considerado vaidade, e ainda que não seja, ainda que você não use como vaidade, Deus ele quer testar você e arrancar isso que é um ídolo no seu coração. Então todo aquilo que você valoriza antes de Jesus vai começar a ser arrancado de você, e você vai precisar acreditar que Jesus ele vai dar aquilo que é necessário, porque ele prometeu isso. Então, isso é só um exemplo. Outro exemplo da palavra, não ameis as coisas do mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, o orgulho pelas coisas da terra, talvez eu tenha repetido alguns, mas se você valoriza muito o que o mundo oferece, Jesus ele não veio para oferecer o mundo, ele veio para oferecer o reino de Deus, a salvação, o Espírito Santo, as bênçãos que vêm, as bênçãos espirituais. Então, quando você busca o mundo e você vê que Jesus ele não te dá o mundo, você pode ficar ansioso, porque muito da sua identidade antes de Jesus envolvia coisas do mundo. Então, digamos que você tinha um carro, você tinha uma moto, você vivia num padrão de vida, e aí o teu padrão de vida ele começa a baixar, você começa a perder, você não começa a ter mais dinheiro para sustentar tudo aquilo que você tinha condição, o emprego que você tinha, Deus manda você abandonar, ele quer que você vá fazer outra coisa, às vezes ele quer que você nem vá mais trabalhar no emprego convencional, ele quer que você viva da fé, enfim, você fazia, sei lá, você jogava tênis, que é um esporte caro, aí de repente você não consegue mais pagar mensalidade, não consegue mais comprar raquete, e aí, cara, imagina o seu estilo de vida, sabe? Ele começa a cair, e aí vem a fé. E a fé, ela, assim, primeira coisa, fé no quê? Se você tiver fé de que Deus vai retornar pra você essas coisas, pode ser que mesmo que você tenha fé, você vai continuar frustrado e você não vai ver essas coisas acontecer, porque você depositou a sua fé em algo que Deus não prometeu. Mas à medida que você conhece a palavra de Deus, e você começa a entender qual é a vontade de Deus e aquilo que Ele promete para aqueles que servem a Ele, e você começa a ser transformado pela palavra, você começa a acreditar na palavra de Deus, quanto mais você crê na palavra de Deus, menos ansiedade você tem. Se eu creio que Deus vai me dar o necessário, então mesmo que aparentemente eu não tenha o necessário, eu sei que no momento certo Deus vai prover. E muitas vezes não. E todas as vezes que você aguardar com fé, Deus vai prover. Certo? Então a sua fé ela começa a aumentar na palavra de Deus. E com a fé na palavra de Deus, a ansiedade ela começa a diminuir. E esse processo de você ter fé na palavra de Deus faz com que a ansiedade ela diminua a tal ponto em que se você tiver uma fé, vamos colocar assim, perfeita, você não vai ter ansiedade. Uma fé perfeita. Quem pode ter essa fé perfeita? Cara, só Jesus, eu acredito. Mas nós caminhamos em direção a uma fé madura, se assim eu posso dizer. Perfeita não vai dar, porque a gente vai falhar na fé. Todos falharam, todos os discípulos e apóstolos falharam na fé em algum momento. Mas existe algo que a gente pode dizer que é ser maduro em Cristo, ou ter uma fé madura, da qual você crê na palavra e você vive pela palavra, pelo menos em partes da sua vida. Enquanto você está vivendo, Deus está te transformando pela palavra. Mas naquilo que Deus ele já requeriu, Ele já pediu de você para você ter fé, e você teve, e você passou a prova e a dificuldade, significa que aquela questão, aquele problema, ele foi vencido com fé. E a partir de agora ele faz parte da sua identidade. Ele tem que fazer. Por exemplo, eu vivo da fé desde que eu me converti. Hoje, por exemplo, eu tenho segurança, na maior parte do tempo, de que eu vou ter o que comer, beber e vestir. Eu tenho essa segurança. Porque, por conta de todas as provas que eu passei nesses 3 anos sem um emprego formal e só vivendo da fé, hoje eu estou seguro de que Mateus 6 é verdadeiro e faz parte da minha identidade. Mas eu tive que passar, Deus me colocou por muitas provas até que isso fizesse parte da minha fé e da minha identidade em Cristo. Então, e como isso foi feito? Através de provas, entende? E Deus ele vai parar aí? Não. Deus ele vai sempre dar um passo a mais com você, Deus vai sempre requerer um passo a mais de você. Deus vai querer que você tenha fé nele para proteção, Deus vai querer que você tenha fé nele para você não pagar mal com mal, Deus vai querer que você tenha fé nele para você parar comportamentos que fazia parte, sei lá, da sua identidade, sei lá, um exemplo. Digamos que você, sei lá, você costumava, vou dar um exemplo meu, você costumava zombar ou tirar sarro para poder se proteger, sabe?
Aí Deus vai falar, não faça isso, se você diminuir o teu próximo, você está ofendendo ele, você está pecando contra Deus. E você fala, puxa, mas as pessoas vão me desrespeitar e vão fazer e eu não vou falar nada. Aí você fala, puxa, mas tá bom, vou acreditar em Deus. E aí você vê Deus operando, te defendendo, te justificando. Nossa, estão mentindo a meu respeito. Eu vou me justificar. E Deus fala, não se justifica, deixa que o Senhor te justifique. Sabe, bem-aventurado aqueles que são caluniados, perseguidos. Aí você fala, é verdade. Aí vem alguém e começa a cobiçar as coisas que você tem e quer tudo que você tem e te rouba. Você fala, mas eu vou ficar sem essas coisas, como que eu vou ter? Aí Deus fala assim, não resistais ao mal. Se alguém pede a capa, dê a túnica. Se alguém pede pra você andar 1 quilômetro, anda 2 quilômetros. E aí você fica, puxa vida, eu tenho realmente que acreditar, e aí você acredita e você faz aquilo que a palavra fala e não responde conforme a maneira antiga que você tinha de se defender, de se proteger, de viver a vida. E Deus está sempre fazendo isso. O natural de uma fé, de uma vida cristã Deus está sempre pedindo alguma coisa a mais. E quanto mais você coloca a fé na palavra, mais paz você tem, menos ansiedade você tem e mais maduro e saudável é o teu estado psicológico, se assim eu posso dizer. No entanto, tem momentos que a prova é difícil. Teve momentos em que eu tive que dormir na rua. Eu não imaginava que isso poderia acontecer, isso aconteceu. Mas depois que eu dormi uns 2 dias na rua, Deus me tirou da rua. Mas depois que eu saí da rua, já aconteceu de eu não ter, aí o dinheiro acabou, eu vou voltar pra rua. Muita ansiedade, eu quase desmaiei de ansiedade, mas chegou nos 48 do segundo tempo, quando eu tô mandando a mensagem, me despedindo das pessoas, aí vem a notícia de que eu não preciso ir embora. Pronto. Fiquei ansioso naquele dia, cara, fiquei, porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse que ir pra rua de novo. Mas beleza. Deus me salvou, Deus me livrou. No último tempo, se minha fé fosse madura nesse sentido, eu teria certeza de que Deus me livraria. Mas estou aprendendo, então nesse momento de aprendizado, é tolerável que você tenha algum tipo de ansiedade. Você não deixa de ser um cristão, você não deixa de estar salvo por ter ansiedade nesses momentos, ok? Essa é a ansiedade tolerável. Qual ansiedade que não é tolerável? Essa você precisa se consertar. É quando você peca. Se você peca, a condenação está sobre você. Se você não se arrepende, a condenação está sobre você. Hebreus 10, 26 fala assim, se nós viermos a pecar deliberadamente, já não resta mais sacrifícios pela verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, e a única coisa que nos espera é a ira vindoura de Deus, que vai consumir todos os seus inimigos. Enfim, quando você peca e você não se arrepende, você está debaixo da condenação de Deus. Sim, você precisa se arrepender. E à medida que você se arrepende, você recebe o perdão de Deus. Porque em 1 João fala que quem dizer que não tem pecados, faz de Deus mentiroso, mas se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Quando você confessa o seu pecado, você está perdoado, e agora você está... você não vai falar uma, você tem várias oportunidades de continuar se arrependendo e permitindo com que Deus transforme você nesse pecado do qual Deus quer arrancar de você, nessa santificação que está acontecendo na sua vida. O que acontece? Quando você se recusa a mudar, se recusa a abandonar o pecado, o peso e a ansiedade decorrente desse pecado, recorrente e deliberado, ele começa a habitar no teu coração, na tua alma e na tua mente. E isso não é tolerável. Por quê? Porque se Deus pediu para você parar de mentir, e você começa a ser provado, Deus começa a colocar situações em que, se você mentir, você escapa de um aparente problema, mas se você falar a verdade, você vai sofrer o dano. E aí o que acontece? Você constantemente continua tentando escapar dessa situação, dessa cruz que Deus está te colocando para você carregar, através do pecado e não através da verdade, através da palavra, através da fé. Então você começa, através do seu pecado, a escapar daquilo que Deus está te colocando para você vencer com a ajuda dele. Então esse pecado ele começa a ser recorrente, a ser deliberado, porque você já foi instruído a respeito dele, e por você estar vivendo no pecado, é onde você começa a ter ansiedade, e essa ansiedade, por que essa ansiedade? Porque qual que é a sua esperança se você não está tendo fé e se você continua pecando? A sua esperança é que você vai ser condenado, se você não mudar. Se você não mudar, você vai ser condenado. É claro, Deus é misericordioso, e há várias passagens que falam que Deus é poderoso para evitar que a gente tropece. Judas 1, capítulo 24, 24. E, sei lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Existem várias passagens que nos dão a segurança de que Deus está tomando conta de nós. No entanto, existe um momento em que você precisa realmente crer e sofrer. Não tem como, a palavra fala que ele quer viver, servir a Jesus piedosamente, padecerá perseguições. Então se você evitar as perseguições porque você não quer passar e você usa do pecado para evitar, mentindo, sendo uma pessoa que você não é, e sei lá, cada um deu o seu exemplo aí do seu pecado. O que vai acontecer é que você vai continuar pecando deliberadamente, a tal ponto que o Espírito Santo ele começa a criar uma tristeza na sua alma, e essa tristeza ela não passa, e você acaba basicamente se desviando de Jesus, a tal ponto em que você volta
a sentir as coisas que você sentia. Então, se você, por exemplo, foi liberto um dia por Jesus da depressão ou da ansiedade, a sua depressão e ansiedade podem voltar. Por quê? Porque você se afastou de Jesus. Você deliberadamente continua a pecar e deliberadamente continua a se afastar dele. Então não é que Jesus não é capaz de curar, ou a cura que Jesus ele fez em você no começo, ela perdeu o seu efeito. Na verdade, as suas ações te fizeram voltar a ter aquilo do qual Jesus já te libertou. É por isso que muitas pessoas se desviam no meio do caminho, e até as pessoas que, sei lá, são exemplos de fé, como Pedro, já em algum momento se desviaram da fé. Como assim se desviaram? Pedro negou a Jesus, e nesse momento nós podemos dizer que foi um desvio, se a gente pode dizer assim. Então, tanto eu como você, a gente não tá isento de desviar uma hora ou outra, de pecar com certeza, mas de desviar uma hora ou outra, que é você realmente perder o caminho ou se afastar. Por quê? Porque as provas são difíceis e realmente chega um momento que você parece não conseguir fazer o que Deus te pede, e você simplesmente fica desesperado, e você começa a sentir ansiedade e depressão, e você não entende, e Deus fala com você, mas você tá muito coração duro, porque você... Enfim. Então nesses momentos, ansiedade e depressão podem voltar, só que o caminho para que você possa sair dessa situação, e que ela não pode ser tolerada por muito tempo, não pode ser tolerada, você precisa corrigir a rota, você precisa voltar a crer, você precisa fazer a coisa certa e se apartar do pecado, seja qual seja ele. Considerando que incredulidade também é pecado. Então, assim, realmente, você precisa abandonar esse pecado que você está praticando, ok? Então, a mesma coisa... Não, ainda falando sobre ansiedade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal agora. Eu, de fato, fui curado da ansiedade e depressão do dia que eu aceitei Jesus. No entanto, Deus já me pediu tantas coisas difíceis, em que em vários momentos eu tive ansiedade e eu me perguntava, puxa vida, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que, de repente, eu nunca vou ser curado? Mas a verdade é que, assim, aquela ansiedade do começo do vídeo que eu falei pra você, que é aquela ansiedade da alma, ela foi curada nesses 3 anos. Eu não tenho mais uma ansiedade como eu tinha. É que em alguns momentos de prova, a ansiedade volta. Por quê? Porque você se pergunta, e se? Você duvida, entende? Então, por falhas na fé, a ansiedade volta. No entanto, eu preciso reafirmar a minha fé e crer naquilo que o Senhor me mostrou e falou pra mim. E quando eu creio, a ansiedade ela vai embora. Então isso significa que, dependendo daquilo no qual eu coloco fé, eu posso ter ansiedade ou eu posso não ter ansiedade. Entende? E às vezes, o próprio Senhor Jesus permite coisas difíceis pra gente e ele avisa que vai ser difícil. Então existe também a ansiedade sobre momentos difíceis da quais Deus preparou que a gente passe e Deus avisou que a gente vai passar. E essa ansiedade ela pode existir de fato e você vai ter que simplesmente suportar essa ansiedade. Essa é a ansiedade que eu diria que você tem que suportar. Por quê? Porque se Deus falou, por exemplo, que as pessoas elas vão rejeitar você, elas não vão aceitar o seu testemunho, não importa o que você faça, isso significa que, assim, você vai ter que passar. Entendeu? Você vai ter que passar. Então pode ser que você fique ansioso para esse momento, esse clímax, esse momento em que vai acontecer aquilo de ruim que Deus falou que vai acontecer na sua vida. Essa ansiedade você vai ter que suportar. Não tem como, sabe? Vai ter que acreditar nos versículos que Deus não dá, 1 Coríntios 10:13, que fala que Deus não permite que ninguém seja tentado acima das suas forças, Deus sempre provê um escape e um livramento para que a gente possa suportar a provação e a tentação. Você vai ter que acreditar que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aí você vai ter que lembrar que as dificuldades, se você já passou algumas dificuldades com Jesus, como eu já passei, você vai perceber que o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, ele aumenta, se assim eu posso dizer, a paz que eu sinto nos momentos difíceis, ela sempre aumentou, ela sempre guardou a minha mente. A palavra fala de Deus, esqueci a passagem, mas aqui, a paz, que a paz de Cristo guarde a mente e o coração de vocês. Eu não lembro exatamente com as palavras certas, mas eu sei que tá aí. Eu vou pesquisar depois na edição do vídeo. Então, isso também acontece. Então, acontece que você vai ter que entender que quando chegar o momento, Deus vai dar as forças e a graça de você passar por aquela dificuldade. Então, no quesito ansiedade, essas são as questões. Existe a ansiedade da alma que Deus cura no momento que você aceita Jesus, então você abandona. Abandona não, você simplesmente é curado daquele vazio da alma, essa ansiedade Deus cura. Existe a ansiedade do você ter fé na palavra de Deus e nas promessas de Deus que Deus coloca pelo Espírito Santo no seu coração para enfrentar o futuro. E existe a ansiedade que é simplesmente assim, está prometido para você passar momentos difíceis. Você precisa acreditar que Deus vai dar para você a força necessária. E Ele não vai permitir que passe as suas dificuldades. E aí pode ser que você tenha ansiedade porque você sabe que Deus determinou um momento difícil para você e você vai ter que suportar e tolerar essa ansiedade, mas crendo que vai dar tudo certo. Então, perceba que... E aí existe a ansiedade que não pode, que é a ansiedade do pecado. Deus está te mostrando
que você tem que parar de pecar e você continua pecando. E o peso do pecado causa ansiedade porque causa um vazio na alma, causa uma sensação verdadeira de condenação, porque você tem que se arrepender, você tem que confessar esse pecado, você tem que abandonar, você não pode se manter no pecado até o fim da sua vida, você tem que abandonar esse pecado, você tem que confessar, que aí você é perdoado e essa sensação ela vai embora imediatamente. Mas à medida que você peca, você sente um peso e você sabe que existe algo errado na sua alma que tem que ser consertado. Confissão, arrependimento, conserta isso, porque Jesus sempre perdoa, ok? Agora vamos para a depressão. A minha depressão, ela talvez seja até, sei lá, parecido com a questão da ansiedade. E bom, seguindo o mesmo molde do que foi falado, eu tinha uma depressão que ela não era circunstancial. Minha depressão antes de me converter, ela não dependia da minha circunstância externa. Por quê? Porque minhas circunstâncias externas na minha vida, elas eram boas, então não tem como uma pessoa que tem uma vida boa ter depressão, entre aspas. Mas claro que tem, porque a depressão ela é uma doença, não gosto de chamar de doença. A depressão é um estado da alma. Você não tem Jesus, você tem um vazio no coração, as coisas começam a perder sentido, por que você está vivo, e aí você não tem alegria em nada do que você faz, porque a alegria vem de Deus, e chega um momento que simplesmente você fala, cara, eu não tenho mais alegria, não tenho mais esperança de ter alegria, porque todos os meus projetos, eles não me dão alegria, e não tem nada que eu faça nesse mundo que me dá alegria, e eu não consigo achar alegria no mundo. É quando Jesus se apresentou para mim, eu falei, nossa, a alegria está em Cristo, então, se a alegria está em Cristo, eu tô curado. Não, eu não fui curado por raciocinar, eu fui curado porque eu fui curado. Aceitei Jesus, fui curado. Eu tive alegria e paz no meu coração. E Deus colocou isso em mim. Então essa depressão que eu tinha, ela não era por circunstâncias. Existe a depressão que uma pessoa tem, que eu vou dar um exemplo. O cara perdeu a família num acidente e a casa dele foi levada, sei lá, o cara sofreu uma enchente e ele perdeu a esposa e os filhos e a casa dele e o carro dele. Pronto, agora ele já não tem dinheiro, ele já não tem família, perdeu o amor da vida dele e ainda perdeu o dinheiro. Pronto, ele tá com depressão. Cara, é uma depressão circunstancial. Por quê? Porque as circunstâncias da vida são muito duras, foram muito difíceis com ele, e ele simplesmente... está muito triste. Ele tá muito triste, porque e agora? O que ele vai fazer? Qual que é o ânimo de se reerguer? Vai se reerguer pra quê? Não tem mais família. Se ele trabalhava pelos filhos dele, os filhos dele morreram, a esposa morreu. Vai fazer o que agora? O cara tá, sei lá, com 45 anos, ele vai arranjar outra esposa, vai fazer novos filhos, tá velho, não gosta mais do trabalho, já não gostava do trabalho, suportava. Cara, duro, depressão, tristeza. O cara não tem ânimo de se reerguer, não tem ânimo de começar de novo, o cara não tem ânimo para viver. Mas foi causado por uma circunstância externa. A depressão que eu tinha não era causada por circunstância externa, ela era da alma mesmo. Agora vamos falar das duas. Deus cura as duas. Deus cura as duas. Deus cura as duas. E... assim... Eu vou assim, destrinchar as duas. É difícil dizer qual depressão é mais difícil. Mas assim, as características dessas duas depressões é assim. A circunstancial é... se essa pessoa que perdeu o dinheiro e a família na enchente, ele coloca isso na internet. Aí ele recebe uma doação de 100 mil reais. 100 mil reais ele já vai lidar com o problema financeiro. Pronto. Ele já arrancou um teco da depressão. Aí, nesse mesmo momento, ele se anima um pouco porque o dinheiro voltou, agora ele pode pensar com mais clareza. Ele conhece uma moça, gosta dessa moça, se apaixona novamente e rapidamente ele começa a amar de novo. Circunstancialmente, esse cara saiu da depressão. Ele tá triste, mas circunstancialmente ele já não tem mais depressão, porque agora o valor que tinha as coisas externas que foram tiradas voltaram com outra cara. Então agora ele meio que já não está mais em depressão. Ele está triste, mas ele já começa a ter esperança para o futuro. Ele tecnicamente ele está curado. Mas a depressão que eu tinha, que é a da alma, é simplesmente não há nada que possa ser feito a não ser Deus. Tanto é que eu pensava em me matar por uns 3 anos antes de me converter. 3 anos antes de me converter, eu já pensava em tirar a própria vida. Por quê? Porque você sabe que não tem nada que você possa fazer que vai te dar alegria. Nada, nada. É muito difícil, é muito duro. E aí a gente vai começar da seguinte forma. Deus cura as duas depressões? Cura. Deus cura as duas. Primeiro, a primeira depressão, Deus pode curar de que forma? Aquela que é circunstancial. Aqui é circunstancial, Deus pode simplesmente, de duas formas. Deus pode prover para a pessoa aquilo que ela quer, e aí Deus a pessoa conhece Jesus como o Deus da provisão. Eu não tinha, Deus proveu, Deus me deu alegria e Deus fez isso e aquilo. E Deus entende que Jesus é a provisão que Jesus deu para ela. Ela queria a família, mas ela não via como. Deus preparou. Ela queria a casa, ela não tinha condição financeira. Deus preparou. Então a tristeza e a depressão dela foram curadas por Jesus por meio do que Jesus proveu para ela. Ainda que essa pessoa não conheça Jesus pelo que ela é. Ele é a alegria. Jesus não é a... Jesus é também a provisão, mas
Veja, essa pessoa que foi curada dessa depressão, dessa tristeza de vida, ou às vezes ela nem tá em depressão, mas vamos deixar em depressão. Depressão no sentido assim, ela tá sem esperança de conseguir essas coisas na vida e a falta de esperança causa essa depressão circunstancial e às vezes até a da alma mesmo, por motivos diferentes. Essa falta de esperança, Jesus veio com a esperança provendo um caminho para aquilo que ela não tinha esperança de ter. Então nessa situação, a pessoa ela conhece Jesus por aquilo que ela pode prover, certo? No entanto, a forma como eu conheci Jesus foi Deus ele provê a alegria que o mundo não pode prover. Então Deus me curou também da depressão. Daqui não, eu vou chamar de assim, depressão circunstancial e depressão da alma, tá? Para vocês entenderem. Poderia falar não circunstancial, mas depressão da alma. Vou dar esses dois nomes, tá? Eu tinha depressão da alma, Deus me curou. E existem as pessoas que têm a depressão circunstancial, e Deus também curou, certo? Agora a questão se essa pessoa aqui, da circunstancial, ela, no momento em que Jesus proveu essas coisas para ela, só que agora Jesus vai prover um processo de santificação para ela. E nessa santificação, essa pessoa precisa começar a crer na palavra de Deus. E nesse momento, aquilo que Jesus proveu para ela, Jesus pode tirar também. Então Jesus deu a família, mas Jesus pode tirar. Jesus deu o carro, mas Jesus também pode tirar o carro. Deu a casa, pode tirar. Deu a esposa, pode tirar. Abriu a madre da pessoa e deu um filho, Deus também pode tirar. Por quê? Porque cedo ou tarde, Jesus quer que você tenha Ele como o centro da adoração. E para você ter ele como o centro da adoração, e você realmente ser como os montes de Sião que não se abalam, e que vem as ondas e as rochas, mas a tua casa está firmada na rocha da palavra de Deus, e você não se abala nas provações, é porque você colocou a sua fé em Jesus pelo que ele é, e não pelo que ele pode fazer. Ok? Então depois que Jesus pode fazer e faz essas coisas para essa pessoa, pode ser que a depressão dela volte. Por quê? Porque pode ser que ela questione a fé dela, pode ser que ela pense assim, puxa, Jesus, eu achei que ele havia me ajudado, mas agora como que ele permitiu esse tipo de coisa? Será que eu pequei? O que será que eu fiz? E começam a vir milhões de questões. O que aconteceu? Onde eu errei para que Deus tirasse essas coisas de mim? Às vezes a pessoa pode de fato ter errado, e ter se desviado, e ter seguido uma vida, e ela pode achar que a culpa é isso, mas às vezes, e pode ser isso, mas às vezes você realmente fez tudo certo, mas ainda assim aconteceu de Deus arrancar as coisas que ele te deu e te tirou de uma situação que você não imaginava. Por que você está voltando para uma situação da qual Deus te tirou, por exemplo? É porque Deus está promovendo uma santificação. E Deus, assim, então qual que é a régua? Para onde todo mundo está indo nesse processo? Santificação. O Espírito Santo, pela água da palavra, isso quer dizer que você vai precisar crer na palavra de Deus para você nascer de novo. E existe também a questão de convencer do pecado. Jesus ele vai convencer você do pecado para que você abandone o pecado. E do juízo, eu creio que seja sobre a condenação. De que existe um dia do juízo e que se você não se apartar das coisas erradas, você vai ser condenado. A gente sente isso quando a gente está em pecado, a gente sente que tem algo errado na nossa alma e que as coisas não estão boas na alma e que existe um castigo vindouro, vamos dizer assim. Então, quando Deus ele te dá o Espírito Santo ele vai fazer esse processo de crer na verdade e ser santificado por ela. Nessa santificação, não importa se você foi curado da depressão circunstancial ou se você foi curado da depressão da alma. Todos estão indo para uma mesma direção. Novo nascimento da água da palavra e do Espírito Santo. Então, na água da palavra, todo mundo tem que crer. Ah, mas eu conheci Jesus quando ele proveu para mim as minhas vontades que eu não tinha esperança de ter. Ok. Mas chegará um momento em que Jesus ele vai pedir que você creia nele como o centro da alegria, do amor e da verdade. Fruto do Espírito Santo. Certo? E como isso vai acontecer na vida de cada um, é o Senhor quem vai coordenar. Mas pode ser que Deus arranque de você as coisas que ele te deu, no momento que você conheceu ele, ou nas promessas que ele já te deu. Por quê? Porque agora ele precisa fazer com que você deixe de ver nas coisas que ele te prometeu a fonte de alegria e veja nele exclusivamente. Você vai ter alegria se Deus arrancar essas coisas de você? Você vai ter paz se Deus arrancar essas coisas de você? Se você não tiver nada, você continua conhecendo Jesus ou você não conhece mais, você não entende? Você entende? Então, esse processo de santificação traz todo mundo pela porta estreita. E todo mundo vai ter que passar. Não importa de onde você veio, os caminhos que Jesus fez na sua vida, cedo ou tarde, tá todo mundo tendo que passar pela porta estreita. Todo mundo vai ter que passar, não todo mundo, mas algumas aflições meio que todo mundo vai passar. Por quê? Porque a mesma santificação está ocorrendo em todas as pessoas, ok? Cada um no seu tempo, cada um conforme a sua capacidade, e quem julga todas essas coisas é o próprio Deus. Beleza? Então, Deus cura essas duas? Cura. Agora você foi curado dessas duas. Pode ser que você volte a ter depressão? Pode. Eu já voltei a ter algum tipo de depressão. Em qual sentido? De, cara, não querer levantar, porque eu não tenho mais esperança no futuro. Porque as provas, elas aumentaram tanto, e tanto, e tanto, e em vários momentos eu tive esperança de que iria mudar a situação, e Deus não permitiu que mudasse, e aí veio outra prova em cima de outra prova, em cima de outra prova, em cima de outra prova, e eu literalmente falei, cara, será que vale a pena viver a vida se eu só vou receber provas? Não que eu pensei em tirar a própria vida. Graças a Deus, o desejo de tirar a própria vida, olha,
Se passou na minha mente desde que eu me converti a Jesus, ele foi só um pensamento, mas ele veio longe da vontade em si. Quando eu estava antes de Jesus, eu eu planejava esse dia, eu pensava em como seria e eu pensava em executar. Depois de que eu me converti a Jesus, não importasse a prova ou o nível de depressão que eu tivesse, a vontade ela simplesmente não existe. Já passou em alguns momentos um pensamento, mas assim, um pensamento sem força, se assim eu posso dizer. Mas isso em apenas alguns momentos nesses últimos 3 anos, sabe? Mas nada como, eu vou, não, eu penso, não, nada que sustentasse. Apenas um momento de muita falta de esperança e tristeza de falar, cara, será que vale a pena viver a vida? Se você só passa, se você continua fiel a Deus, mas você só vem uma prova atrás da outra, qual é a minha alegria? Qual é a minha alegria? Quantas vezes eu já não pensei isso? Qual é a minha alegria então? É só o Senhor Jesus e de resto eu vou só sofrer e eu, mesmo que eu esteja cansado e tenha sofrido muito, o que eu sei que pode vir no meu futuro é só mais sofrimento, então de que vale a pena viver? Sabe, não vale a pena já morrer pro céu? Não sei. Sabe, coisas que passam na cabeça, por quê? Porque tem momentos que é muito difícil, cara, muito difícil. Você passa muita dificuldade e você fala, cara, além de passar dificuldade, eu não vejo nem fruto do meu serviço aqui pro Senhor. Ninguém crê, ninguém acredita, ninguém tá sendo transformado e às vezes você pensa, puxa vida, então de que vale tanto sofrimento? Alguém vai aproveitar desse sofrimento que eu tô passando? Mas tudo também é uma questão de fé e uma questão de muitas coisas que eu vou dizer. Mas, eu vou dar exemplos para você. Eu me converti. E aí, eu entreguei todos os meus bens. Tudo que eu tinha. Fiquei sem dinheiro, pela fé. Abandonei meu trabalho, pela fé. Continuei sofrendo e sendo desacreditado por todas as pessoas próximas. Ninguém acreditou que Deus poderia estar fazendo isso, que seria Deus na minha vida, e simplesmente ninguém acreditou, mas eu continuei firme. Continuo acreditando. Continuo sendo rejeitado por absolutamente todas as pessoas que eu conheço. Continuo acreditando. Falsas promessas, falsas profecias na congregação, da qual eu deposito toda a minha fé e não vejo cumprir. Continuo acreditando. Fico muito triste. Passo dificuldade financeira, então eu não tenho o que comer direito. Sou ajudado para morar. Chego a dormir na rua. Não tenho ninguém para desabafar. Continuo acreditando. Passa-se o tempo, aí vem pessoas que você acredita que vão ter algum fruto do seu trabalho, do seu sofrimento, de tudo que você está passando. Elas não acreditam, ou às vezes elas acreditam, mas elas não querem servir a Deus. Elas completamente compreendem o que você fala, elas sabem que é verdade, elas sabem que elas estão erradas, e o que você está falando para elas não é algo, é algo que você fala, puxa, sabe, é possível, faça o que Deus está te falando, Deus já está te mostrando que você precisa mudar. A pessoa sabe, entende, compreende, mas se recusa, e você fala, cara, não tem resultado, o povo não quer servir a Deus, mas eu continuo acreditando. E aí eu por um tempo não conseguia acreditar na voz do Espírito Santo, porque era muita decepção, mas aí o Espírito Santo, Deus se apresentou para mim de algumas formas, e eu voltei a crer na voz do Espírito Santo, mas aí a hora você acredita e vê acontecer, outra hora você acredita e não vê acontecer, e você não sabe discernir o porquê, que você não sabe discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus, e você tem decepções, mas você continua acreditando, porque Deus já fez muitas coisas na sua vida. E aí, cara, você é ameaçado de ser mandado embora de onde você mora, mas você continua acreditando. Mas durante esse processo, em alguns momentos, você realmente fica desanimado e você perde a esperança e você fala, talvez nada vai mudar e nada vai acontecer. E aí você deprime. Então algumas vezes eu acordei e eu falava, cara, não tenho vontade nem de comer agora. Não tenho vontade de comer, porque de que importa realmente? Se o que me aguarda é só mais sofrimento. Que vida é essa que eu tô levando? Entende? Mas ao mesmo tempo, o Senhor no mesmo dia me responde, no mesmo dia me reanima e no mesmo dia me levanta. Então, houve momentos em que eu tive depressão. Mas ela não teve a mesma natureza da depressão que eu tinha antes de me converter. Por quê? Porque a depressão que eu tinha antes, ela era um vazio e falta de esperança generalizada da alma. Mas essa depressão que eu estou tendo, ela ainda acompanha o Espírito Santo, ela ainda acompanha a paz de Deus. Então ela é diferente, porque ela é mais um desânimo, uma falta de esperança, mais do que uma falta de Deus na vida, sabe? A depressão que eu tinha antes era a falta de Deus. Então, essa depressão que eu tive, ela foi mais uma falta de esperança e de fé mesmo no futuro, sabe? Coisas que com fé e com esperança em Deus, na palavra, nas promessas do Espírito Santo, você pode vencer. Então, Deus me reergueu, Deus me deu ânimo, tanto pelo poder do Espírito, como Ele me deu ânimo por me relembrar aquilo que Ele já havia prometido de bom, e de que o futuro não seria
o que Satanás estava me convencendo. Não, vai ser duro sempre, nunca vai mudar. Então, com as mentiras que Satanás colocou na minha cabeça e eu acreditei, eu deprimi. Mas assim que a verdade entrou, eu saí da depressão. Então, existe a depressão pós-conversão, que você já é cristão, que pode acontecer, porque você... Ou você está muito cansado e fadigado, ou porque você perdeu a fé e a esperança. Mas à medida que você volta com a fé e com a esperança, e Deus ele vem aliviando e dando escape e livramento, a depressão ela vai embora e você volta a ficar bem. Existem dois exemplos da Bíblia que eu lembro, que é Moisés, que ficou absolutamente cansado com o povo de Israel. Por quê? Cansado porque todas as tarefas estavam sobre o peso dele, ele que tinha que resolver, ele que tinha que buscar Deus e consultar o que deveria ser feito, sobre qualquer situação, seja grande ou seja pequena, para um povo gigantesco. E vira e mexe, o povo ficava bravo com Moisés, como se a culpa fosse de Moisés, das coisas estarem acontecendo como estavam. E além de tudo, muitas vezes eles não acreditavam, se rebelavam e faziam aquilo que não era para fazer. E eles cansaram Moisés, por quê? Porque pediram água e aí ele estava irritado, bateu na rocha, sofreu a consequência da sua irritação. Mas antes mesmo disso acontecer, dele bater na rocha, que ele não viu fez com que ele não visse a promessa, houve um momento em que ele realmente falou: é melhor que eu morra, continuar levando esse povo. Aí Deus pegou e através do sogro dele, o sogro dele falou: por que você não divide em líderes esse povo? Aí as questões maiores só vai vir para você, as questões menores você divide. Então o fardo estava muito pesado e ele se deprimiu e preferiu a morte a continuar vivendo daquela forma. Então o cansaço e a falta de fé e as reclamações cansaram Moisés. E ele preferiu a morte e continuar vivendo. Outro caso é de Elias. Elias eu entendo da seguinte forma: Elias estava sendo fiel a Deus. Elias ele estava vivendo no meio de uma geração que estava vivendo em idolatria, fazendo tudo que Deus falava para não fazer, adorando deuses que não era para adorar e fazendo tudo de errado. E creio que Elias ele tinha esperança de que acreditariam que Deus era o Deus de Israel, que o povo em algum momento iria se voltar e se arrepender dos seus pecados. E no momento mais alto, assim, na maior demonstração de que Deus, Jesus Cristo, na verdade não sabiam que era Jesus, mas o Deus de Israel, Yahvé, se manifestou quando desceu o fogo do céu, venceu os profetas de Baal, que era o falso Deus que estava sendo adorado em Israel, matou os profetas de Baal. O que ele recebe em troca dessa grande demonstração de Deus, do Deus de Israel ali? Ele recebe uma ameaça de morte. Aí ele fala: cara, não aguento mais. Não aguenta, porque se o povo não acreditou, com fogo caindo do céu e os profetas sendo mortos, com essa manifestação pública, então não tem nada mais que eu possa fazer para realmente ver o resultado que eu gostaria de ver. E aí ele deprime. E aí deprime e fala: não, melhor é morrer, eu não aguento mais minha missão, porque e agora eu vou fazer mais o quê? Sabe, se já caiu o fogo do céu e nada mudou e ainda estou sendo ameaçado por servir a Deus e fazer... não tem nada que possa ser feito para esse povo se arrepender e voltar a crer. Aí ele se desanimou e Deus falou: calma, Elias, você não é o único. Ele pensava que era o único que estava servindo a Deus e ele estava com a esperança de que outras pessoas acreditariam, mas do ponto de vista dele ninguém acreditava. Do ponto de vista dele ninguém acreditava, ninguém ia se arrepender, e aquilo acabou com ele porque ele falava: pra quê? Pra que tudo isso? Mas aí Deus ele veio e falou para Elias: Elias, calma. Eu separei um remanescente. Ainda há 7.000 pessoas que não se prostraram para Baal. E aí Deus passa mais algo para ele fazer, e ele vai, e ele vence aquele momento, e aquela promessa de morte que foi feita para ele acabou caindo na cabeça da própria Jezabel. Então, enfim, tendo dito todas essas coisas, o que eu posso dizer? Cara, existe a ansiedade e a depressão. Deus cura de todas as coisas. O que você não pode fazer? Voltar à sua vida antiga, não crer na palavra de Deus e não se apartar do pecado. Se isso fizer, a tua depressão e a tua ansiedade ela vai voltar. E ela tem que voltar porque essa é a consequência do pecado. É a morte. Morte espiritual, morte mental, morte em todos os sentidos. Então, ansiedade generalizada e depressão da alma são consequências do pecado. Se assim eu posso dizer. Se você se apartar do pecado, você vai ser curado. Se você voltar para o pecado, você volta a sentir. Eu já várias vezes, obviamente, pequei durante a minha caminhada. E durante as vezes que eu peco, eu volto a sentir tristeza na alma. É que imediatamente eu confesso e me arrependo. A paz ela volta. Mas, quando eu peco, eu sinto tristeza na alma. A mesma tristeza que eu sentia antes de me converter. Até por isso eu evito tanto pecar e busco com todas as minhas forças fazer a vontade de Deus para que eu viva sempre em paz com Deus. Se assim eu posso dizer. Mas, todo mundo peca. Eu também peco. E quando eu peco, eu sinto essa tristeza. E só confessando se arrepender. E no demais, é assim. Arrependa-se dos pecados e creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, creia no que o Espírito Santo fala,
Porque crendo nessas coisas, você vai vencer a ansiedade que está proposta para a vida cristã. Se eu posso dizer assim. Existe a ansiedade e a depressão que estão dentro da caminhada cristã, que podem ser vencidas com fé. Podem ser vencidas com fé. E existe o pecado, que é aquela que você tem que parar com o pecado, porque senão você vai voltar a sentir. E muitas pessoas, isso eu sei disso, muitas pessoas aceitaram Jesus e foram curadas dos seus problemas psicológicos. Mas eles voltaram a ter os problemas psicológicos não porque Jesus não é uma cura definitiva, mas porque eles não acreditaram na palavra e voltaram para o pecado. E por isso acontecer, eles voltaram a ter os problemas que eles tinham, das quais Jesus já havia os libertado. E muitas dessas pessoas deixam de acreditar em Jesus e começam a acreditar em psicologia, começam a acreditar em vários tipos de doutrinas e de religiões, e começam a achar subterfúgios ou fugas. É tipo assim, entre outras palavras, Jesus Cristo e a palavra de Deus não é suficiente para curar, não é suficiente para libertar. Pessoas que vivem com essa mentalidade, eu não vou dizer todas, mas muitas delas é porque não creem na palavra de Deus. Não creem. Uma das coisas, não conhecem a palavra. Se conhece, não crê e não aplica na sua vida. Porque se a pessoa ela conhecer a palavra e crer, ela vai ver cura, ela vai ver libertação. E essa libertação e essa cura vai durar enquanto a pessoa estiver com Jesus. Se ela se apartar de Jesus, não é que Jesus não cura tais tipos de problema. É que você não tem fé nele. Não tem fé nele, não tem fé na palavra dele. E quando você se desviou dele, você culpou ele e não culpou a você. E não se examinou para saber onde que você estava em falha. E aí é quando muitos se desviam da fé e começam a adorar todo tipo de ídolos modernos. Psicologia, ídolo moderno. Deixa eu ver. Qual mais que hoje? Feminismo, direito das mulheres, ídolo moderno. Mas eu não posso ser submissa, eu tô sofrendo muito, meu marido... mas a palavra de Deus fala que você tem que ser. Você vai ter que sofrer. O que você vai fazer? Vai falar que agora você é empoderada, vai torcer as escrituras para poder se divorciar. Eu não sei. Ídolo moderno. Vai se tornar uma mulher empoderada e vai trazer agora... E vai tentar explicar o porquê que a Bíblia ela é feminista e porquê que certas passagens elas são muito duras, então elas não são verdades. Ou então, liberalismo ideológico. Não é toda a Bíblia que é verdadeira, é só algumas partes dela. Quais partes? A que me convém. A que não convém não é verdadeira. Deixa eu ver. Bom, enfim, esses são só três bons exemplos que vão dizer. Que resumem os ídolos modernos. Aí você coloca qualquer outro. Tá? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo e a força de Jesus Cristo, possam ser guardados de toda ansiedade, de toda depressão. Que vocês possam ter forças e fé para crer na palavra. E eu gravo esse vídeo, falo pra vocês, eu estou gravando esse vídeo. Dia 5. No dia de hoje, tem uma sentença contra mim. Sentença, eu digo assim. Existe um decreto contra mim que eu vou ser expulso de onde eu estou morando por não ter feito nada de errado, mas porque alguém não gosta de mim. E meu caso não foi julgado justamente. E a opção que me foi dada eu não aceitei, porque Deus não disse para aceitar. Mas Deus me prometeu que isso não vai acontecer. E eu creio. Então, enquanto eu creio, eu tenho paz. Quando eu deixo de crer e começo a duvidar, não tenho paz. E sobre essas circunstâncias eu gravo esse vídeo, entendeu? E Deus me pediu pra gravar esse vídeo, então. Aí você fala, mas se eu sair, pra onde eu vou? Cara, não sei. Não sei porque isso não vai acontecer, tá? Mas pra você entender qual que seria as consequências de eu duvidar do que Deus me falou. Eu não tenho dinheiro e não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Teria que ir pra rua com as coisas que eu tenho e simplesmente me virar. Não tenho pra quem pedir. Até tenho pra quem pedir ajuda, mas também não gostaria de pedir, porque isso afetaria a minha fé. Porque aí significaria que eu tô indo atrás da ajuda e não deixando que Deus trouxesse pra mim. Então simplesmente é tipo assim, qual que é a sua consequência? Eu iria pra rua, com as coisas que eu tenho. E sem esperança nenhuma, entendeu? Mas eu sei que isso não vai acontecer, porque não foi o que Deus prometeu. E vou colocar esse vídeo, independente do resultado, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Ele vai estar aqui, tá bom? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Deus abençoe a todos. Amém.